Rapaziada, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, referente a esse trabalho do Marcos Braz, né? A essa vergonha que é o trabalho de Marcos Braz à frente do Clube do Remo. A gente tá falando esportivamente. Eu tô deixando a parte ali administrativa, se é que tem alguma, eu diria, alguma participação dele no administrativo do Remo, se é que tem alguma, se ele tem alguma influência em qualquer outro departamento do Remo. Eu estou analisando o Marcos Braz como executivo de futebol. E como executivo de futebol, ele é do mesmo nível do Disson. Do mesmo nível do Disson. Tá falando merda, não sei o quê. Me fala aí então. Me fala aí então o motivo que o Marcos Braz não seja do mesmo nível do Disson como executivo de futebol. Como um cara que trabalha no futebol. Do mesmo nível do Pietro. Do mesmo nível. O critério de contratação que ele utiliza é o mesmo critério do Pietro e do Disson. Vai contratar jogador parado, que todo mundo conhece, mas parado. E contratar um monte de jogador desconhecido com números inexistentes ou de base de clube que o clube está querendo jogar fora os caras, está querendo de alguma maneira se livrar dos caras e aí vai lá e contrata. Posso citar aqui, ele fez 16 contratações, me aponta duas boas. Duas. Quero que você me aponte duas. Ah, o Marrone é uma boa contratação, hein? Que Marrone? Aquela tiriça ontem que tava jogando em campo? Aquele preguiçoso ontem? Que dava um trote e botava a mão na cintura? Aquele? Aquela é a boa contratação? Vamos lá. Eu preciso aqui falar o seguinte para vocês. Nós temos um objetivo no campeonato. Um único objetivo. 47 pontos. Esse é o nosso objetivo. Nós não temos outro. Ah, mas ainda dá. Não dá. O Remo não está no mesmo nível do Atlético Paranaense. O Remo hoje não joga no mesmo nível que o Novo Horizontino. Até o Atlético Goianiense entrou na porrada, na briga, e a gente não. A nossa briga é com Ferroviária. A nossa briga é com Botafogo de Ribeirão. Inclusive no segundo turno, essas equipes têm uma pontuação maior que a do Remo. Em 9 jogos o Remo somou 9 pontos. 1 ponto a cada rodada. É muito pouco. Para quem sonha com o acesso, é muito pouco. Para quem sonhava, no caso. Né? Nós temos um treinador chegando. Um treinador inteligente. Um treinador que não tem 5 acessos por acaso, não é na sorte, é competência. O Guto Ferreira é um cara competente. Ele vai pegar, ele já tem que estar ciente disso, eu acho que ele está. Até pela entrevista dele, pela cara dele, ele percebeu que ele não vai pegar um time organizado, muito pelo contrário, ele vai pegar um time desorganizado, um time fracassado dentro de campo, um time morto fisicamente e psicologicamente com psicólogo de frango, psicológico de frango. O psicológico do Remo hoje é psicológico de frango. Então, tem tudo isso que o Guto Ferreira vai precisar corrigir. Mas esse vídeo aqui não é pro Guto Ferreira. O Guto Ferreira tem que chegar no Remo e trabalhar. Primeiramente, Guto, muda a formação. Segundo, tiriça Natan. Essa tiriça não pode mais ser titular. A outra tiriça que joga no meio campo, Natan, também não pode. Pedro Castro, manda embora. Não escala mais esse cara, pelo amor de Deus. Caio Vinícius, conversa com o Caio Vinícius. Fala pra ele tocar o simples, pra ele parar de achar que ele é bom, que ele é ruim. Caio Vinícius, você é uma broa. A sua função em campo é uma só, marcar, atrapalhar. Mas você tá atrapalhando a gente. Você tem que atrapalhar o outro time. Você tá atrapalhando a gente. Você tá atrapalhando o Remo. E aí, deixa eu falar uma coisa aqui sobre o Marcos Braz, né? Primeiro que esse papo de efeito Marcos Braz não saiu aqui do canal. Eu nunca disse isso. Até quando ele foi contratado, eu cheguei aqui e disse... Vamos esperar o cara trabalhar. Vamos esperar. Não sei, não posso falar aqui que é um baita de um nome no mercado. É um baita de um nome no mercado. Foi o que eu disse aqui. Tanto é que os mucurentos que estão encarnando hoje ficaram se tremendo de medo quando o Marcos Braz chegou. Tô mentindo? Vai pegar lá, pega os comentários quando ele foi anunciado. Um monte de mucurento chorando, dizendo que a Copa E30 tava bancando o Remo. Aquele velho papo deles lá, chorão lá, que eles têm. Então o Marcos Braz não enganou só a gente, enganou todo mundo. No Remo ele chegou para fazer a mesma coisa que os outros fizeram. Não fez nada diferente.
A diferença é que o Marcos Braz ele tem uma força do caramba internamente. Ele tem um baita do nome. Ele que decide. Ele basicamente manteve o Antônio Oliveira umas duas vezes ali. Ele bateu na mesa. Contra o Botafogo, ele estava chacoalhando no cargo. E contra o Criciúma ele já estava demitido. O Marcos Braz voltou de viagem e mandou desfazer a demissão dele. Não, ele fica. 90% dessa situação, dessa condição que o Remo está hoje no campeonato, é do vampirão, do Marcos Braz. 10% é do Tonhão, pela omissão. O Tonhão ele foi omisso, aliás, ele é omisso como presidente do Clube do Remo. Não sei como ele vai fazer, mas ele precisa pegar o Remo de volta para ele. O Remo nas mãos do Marcos Braz, com as contratações que ele está fazendo, com o estilo de modelo que ele está implementando, eu já vi várias vezes esse modelo no Remo e todas deram errado. Todas deram errado. Essa contratação por amizade, porque o Antônio Oliveira era por amizade. Amizade ao Juliano Bertolucci, o empresário do Antônio Oliveira. Por isso ele manteve o Antônio Oliveira várias vezes no Remo. O Marcos Braz, ele utiliza o Remo para promover jogadores dele. Para promover os jogadores que ele gosta. Não sei se ele tem amizade com todos esses empresários aí. Mas uma coisa é certa. Não houve critério na contratação de Natan Pescador. Não houve critério na contratação do Jorge. Não houve critério na contratação do Grego. Não houve critério na contratação do Natan Santos. Não houve critério na contratação do Marrone. Não houve critério na contratação do português lá de Guiné-Bissau, não houve critério na contratação desse Eduardo Melo, não houve critério, não houve, gente. Ele começou com um critério interessante, o Marcos Braz. Eu até falei aqui, eu disse, ele vai estar trazendo 2, 3 jogadores ali de base ali. É interessante você trazer, mas traga jogadores cascudos, jogadores para resolver, jogadores que vão chegar, não vão sentir peso de nada. Que nada. Ele trouxe jogadores que estavam parados, que não estavam jogando, que dificilmente jogariam na temporada. O Natan Pescador dificilmente jogaria, mas veio pro Remo. Hoje é titular, não faz bosta nenhuma em campo, não faz nada em campo, mas é titular. O Marrone, Deus me livre, cara. Eu olho pro Marrone e fico com sono. Me dá sono de ver o Marrone em campo. Me dá sono, a falta de vontade dele, sabe? E às vezes me enoja. Ele e o Natan ontem na direita me enojaram. Me deixaram enojado, com vontade de vomitar, moleque. De tanta insuficiência que eles são. Os dois. Não, mas não pode criticar. Não pode, tá maluco. Falar mal do Braz pra alguns aqui, principalmente aqui nos comentários, é loucura. Tá maluco? Não. O Braz não pode ser cobrado, muito menos criticado. Porque se o Bahia não tá do... Porque se o Bahia não tá do jeito que tá, foi o Braz. Foi o Braz. Ele que tava botando os tijolos lá. Como o torcedor do Remo deixa se enganar facilmente, cara. É inacreditável. E o pior é que o torcedor do Remo, e da Mucura também, tá? Os mucurentos que estão aqui agora tentando zoar, vocês também caiam numa falácia que vocês mesmos colocam na cabeça. Vocês mesmos colocam essas falácias na cabeça. Uma falácia... o Marcos Braz tá colocando ali, tá reestruturando o Remo. Que nada. Ninguém falou isso. Ninguém. Alguns torcedores que, de alguma maneira, viram o Marcos Braz postando nas redes sociais dele as reformas e falaram isso. Mas ninguém falou isso. Não houve nenhuma informação sobre isso. Tonhão, pegue o Remo de volta. Primeiro, o Braz ele não entende como o torcedor se sente. O Braz não é torcedor do Remo. O Braz, ele tá com interesses próprios e pessoais no Remo. Ele largou, cara, ele cagou em cima e sentou na possibilidade de acesso. Que quando ele chegou era uma possibilidade. Quando ele chegou, a gente não tava ali comprovado e muito menos garantido que a gente ia brigar pelo acesso. Mas a gente tava brigando. Ele incinerou isso. Manteve esse treinador, esse português, que destruiu, acabou. Ele devastou todo o Remo. Todo um trabalho que foi feito de maneira minuciosa e preocupante. Porque a gente se preocupou ali. Lembrem, tá? A temporada não foi só linda pro Remo, não.
O Remo é eliminado na Copa Verde de maneira vergonhosa por um time que nem quarta divisão disputa direito. E quando disputa é para perder, para não se classificar. O Remo foi eliminado por aquele time, dentro de casa, com o time reserva. O Remo jogava mal pra caramba no Campeonato Brasileiro, no Campeonato do Parazão. Aí chega o Daniel, faz todo um trabalho ali, consegue consertar os erros, ou pelo menos escondê-los debaixo do tapete. E aí o Remo volta pro cenário, ganha o Campeonato Paraense com méritos, mereceu ganhar aquele campeonato, era a melhor equipe da competição e faz pelo menos um primeiro turno decente de campeonato de Série B. Agora, meu amigo, o Remo tem 9 pontos em 9 jogos, faltam 10 rodadas ainda. Precisa somar só 8 pontos. Mesmo que o Remo some 1 ponto a cada rodada, o Remo escapa do rebaixamento, vai somar 48 pontos. Agora vai precisar vencer o CRB. O Braz não pode se meter no trabalho do Guto Ferreira. Outra coisa, ele não pode. O Guto vai ter que escalar os melhores. O Braz não tem que ter interferência nenhuma. Aliás, o Braz tem que ficar igual o Tonhão no Remo, uma rainha da Inglaterra. Não mexe mais em nada. Não vai contratar mais ninguém, fica quieto. Fica postando lá teus stories lá, comendo tacacá, comendo pato no tucupi, visitando a orla. Beleza. Mas não se meta mais no futebol. Você, Braz, já prejudicou demais o Remo. E se quiser ir embora, pode ir embora. Eu não vou chorar, não. Pode ter certeza disso. Eu tenho certeza que vai deixar mais torcedores aliviados do que tristes com a sua ausência. Nos brinde com a sua ausência, Marcos Braz. Pegue o beco. Você não deu certo aqui e dificilmente vai dar certo. Essa sua ideia aí, que você tentou enganar a gente, de vamos centralizar o futebol em mim. Isso aí não dá certo no Remo, isso aí já existia antes. A gente fez de tudo pra sair dessa merda. E você chegou e colocou a gente de novo nela. Então deixa aí o comentário de vocês aí. Quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.